Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Indústria Sustentável de hoje recebe a secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará, Vilma Freire. Ela vai nos contar sobre a estratégia do governo do estado para o meio ambiente. Aqui também a nossa comentarista Aucileia Farias, coordenadora do Núcleo SG da FIEC. Oi, Aucileia, tudo bem? Olá, Cris. Estamos num programa mais do que especial hoje. Com certeza. Olá, secretária, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você, Cris, e com a Aucileia, uma grande parceira. Secretária, eu gostaria de já começar lhe perguntando qual é a posição do governo do Ceará em relação a essa agenda de sustentabilidade. Como o governo vê a agenda verde nesse panorama de hoje em dia, em que em todos os sentidos se vê a sustentabilidade? Nosso governo trabalha com aquela premissa de pensamento global, ação local. O governador Elmano já sinalizou aí por diversas vezes que o meio ambiente é uma agenda importante, prioritária nesse governo, tanto é que está como um dos eixos no PPA do governo do estado, quando ele trata a transição energética, logo atrás ali do combate à fome, então não deixa de ser uma grande prioridade, o eixo Ceará que preserva, o Ceará que cuida dos territórios. Então, não só sinalizou, como tem colocado à disposição de todo o governo essa agenda quando ele vai visitar uma COP, quando ele participa de painéis importantes, junto com a indústria. Nós estivemos lá com a FIEC, com o SEBRAE, com várias secretarias presentes, pautando essa agenda que é de suma importância para o povo cearense. Aucileia, a secretária apontou, ela ranqueou. Tem o combate à fome, em primeiro lugar, entre as premissas do governo do Ceará, e tem a sustentabilidade, a agenda de sustentabilidade em segundo lugar. Como é que você avalia essa postura? Bem, não sei se avalio, quanto a responsabilidade, mas aplaudo de pé. Falar de fome é o primeiro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O governo do estado tem se posicionado de forma muito efetiva para que juntos todos consigamos a erradicação da fome no mundo. E quanto às políticas de mudanças climáticas, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará tem se posicionado muito bem. A gente vai perceber ao longo do programa hoje detalhes dessa atuação, que muito nos orgulha, vindo de um estado tão importante quando a gente fala de meio ambiente, transição energética, tudo isso que a gente tem vivenciado no Ceará. Secretária, a transição energética vai estar na nossa pauta, mas antes de a gente chegar nela, queria que você falasse de uma coisa que precede a transição energética, que é a nossa condição ecológica, vamos dizer assim. Mais de 90% do território do Ceará está no semiárido. Isso é um desafio ambiental para o estado? É um desafio enorme. Dia 28 agora, de abril, nós celebramos, nós comemoramos o Dia da Caatinga. É um bioma exclusivamente brasileiro. Aqui no estado do Ceará nós temos uma associação que trabalha em parceria com o governo do estado, a Associação Caatinga, que nós temos diversos projetos importantes, porque da mesma forma que é um bioma importante, também é um bioma bem vulnerável. É um bioma que está aí exposto e por essa razão nossos olhares estão todos voltados para não só a questão do cuidado que nós temos que ter, no caso nós estamos falando de uma unidade de conservação aqui no Ceará. A Caatinga, a sua grande parte está contida em unidades de conservação, então o governo já teve esse olhar de proteger. Nós temos as parcerias importantes com órgãos que cuidam, que também tem que veem a importância desse bioma, e nós temos toda uma programação de trabalho para desenvolver e cuidar desse bioma. Na sua avaliação como gestora do Poder Executivo e da área, o que é que poderia ser feito pelos outros atores da sociedade para que as pessoas tivessem noção de que o semiárido é um bioma, a Caatinga é um bioma que exige um olhar mais preocupado no manejo, por exemplo, das pessoas no consumo da água, no manejo da água, na sustentabilidade em si. Como é que a senhora avalia isso?
Eu acho que é educação ambiental. Eu acho não, tenho certeza, né, Auxiliar? Eu acho que o trabalho de educação ambiental que é feito hoje pelo governo do estado, e aí eu posso destacar um programa importante que é o Agente Jovem Ambiental, né, lá instituído aqui no governo do estado, na época do então governador Camilo Santana. É um programa importante que nós temos aí 10 mil jovens. 35% desses jovens estão em regiões semiáridas do estado do Ceará. Então, o trabalho que eles fazem de educação ambiental para as pessoas trazerem a consciência não só da importância desse bioma, mas sobretudo da preservação, é desafiador e importante. Auxiliar, essa visão da secretária me parece que é uma visão que você compartilha. Com certeza, é conhecer para proteger. A gente precisa trazer essa pauta da educação como premissa para a preservação. Como é que eu preservo algo que eu nem conheço? Quanta importância ele tem. A Caatinga é rica na diversidade, é importante para o meio ambiente, é importante para a economia do estado do Ceará. Secretária, muita gente escuta muito de todo mundo que vem aqui que a sustentabilidade deve ser uma coisa, um conhecimento transversal, uma prática transversal. Como é que isso se dá no governo do Ceará? As demais secretarias, o conjunto do governo, já tem essa ideia da transversalidade? Tem, sabem e valorizam essa importância, estão junto com a secretaria. Eu poderia destacar aqui algumas secretarias que nós já temos parceria: Secretaria da Juventude, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, Secretaria do Turismo, né, porque a gente trata de turismo ecológico, a educação, porque estão esses jovens envolvidos trabalhando a educação ambiental, a juventude, por conta desses programas que estão presentes na nossa secretaria. Mas as ações, elas se concretizam quando a gente organiza, né, quando a gente consegue organizar, de fato, algumas entregas importantes para a sociedade cearense. Agora, em junho, dia 17 e 18, a gente vai estar realizando um grande seminário que vai chamar Ceará pelo Clima. A gente vai tratar de sustentabilidade, desenvolvimento e vamos tratar de vários eixos importantes. E todas as secretarias do governo estão presentes. Teremos nomes renomados do nacional, internacional, mas temos também o nosso povo aqui local. A Ciné vai estar lá, a FIEC vai estar lá. Então vamos tratar de ESG, que não deixa de ser bastante importante e relevante. Mas essa é uma ação, eu diria que Marina Silva vai estar lá, governador Elmano vai fazer a abertura. Então essa vai ser uma entrega importante para a sociedade cearense, porque a gente vai conseguir conscientizar da FIEC às ONGs, né? Do setor industrial à sociedade civil organizada. Então a gente vai trazer consciência, vai tratar de temas importantes, vai trazer palestra, vai trazer ali oficinas de trabalhos que eu chamo economia verde, economia circular. Então eu diria que é um legado importante que a gente vai deixar na Secretaria do Meio Ambiente para todo o estado do Ceará. Com essa mensagem, com esse anúncio, a gente vai fazer nossa primeira paradinha. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí que tem muito mais. Voltamos e eu já pergunto para a secretária se, na estrutura do governo do Ceará, que é um estado que sempre se posiciona na vanguarda das questões de sustentabilidade pela energia limpa, especialmente pela energia limpa, por suas condições, né, de semiárido. Como é que essa questão é tratada no âmbito da política pública? O Ceará tem uma política pública de sustentabilidade? Temos uma política pública, eu diria, consolidada, né, quando a gente traz como prioridade a preservação da nossa unidade de conservação, que aí ao longo da criação da secretaria, juntamente com os nossos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós conseguimos quase que dobrar o número de unidades de conservação, né? Isso traz a discussão de não só trazer para a sociedade, né, as entregas que nós precisamos fazer, de que aquilo ali se trata de uma área preservada e que o Estado, nós estamos crescendo geograficamente com a preservação ambiental, conservação e preservação ambiental, mas, sobretudo, o que esse Estado do Ceará está deixando de patrimônio verde para o povo cearense. Eu acho que isso conta muito, né? Paralelo a isso, a gente vem tratando
a questão da política de resíduos sólidos. Temos um programa importantíssimo, né, do governo do estado do Ceará, que é o Auxílio Catador, onde a gente traz 3.860 hoje, 3.860 catadores e catadoras para trabalhar em todo o estado do Ceará, em todos os municípios, com essa política importante, né, de resíduos sólidos. Eles recebem um auxílio, mais à frente eu posso falar mais detalhado sobre isso, mas só para pontuar que é uma política importante, assim como também é muito importante e é prioridade para o nosso governo, é o desenvolvimento sustentável. A gente discute hoje diretamente com a indústria e eles sabem, o mundo todo sabe que a prioridade do governo é desenvolver, mas desenvolver de forma sustentável. Secretária, como é que é a relação dentro dessa agenda? A gente viu recentemente uma postura diferente se tratando de governo federal com relação ao meio ambiente. Como é que é a relação do governo do Ceará com o governo federal nessa agenda especificamente? Muito boa, né? Eu vejo sempre o nosso presidente, eu fico muito feliz quando ele divulga e quando a gente sente que também é uma agenda prioritária para ele, né? Quando ele está lá plantando uma árvore, trazendo a consciência de que você precisa fazer isso também, faça a sua parte, né? É o pensamento global com uma ação local, isso tem impacto sim. A relação é excelente dele com o governador Elmano, já estivemos com ele tratando da agenda ambiental com a ministra Marina, que vai estar aqui também em junho, tratando com a gente desse importante seminário Ceará pelo Clima. Então, não tem por que não dar certo o avanço dessa agenda aqui no estado do Ceará. Existe a boa vontade do nosso governo de que faça acontecer, existe o alinhamento do governo com o setor produtivo, com o setor industrial, com a sociedade civil organizada de que a coisa aconteça, existe a consciência de todo mundo de que a gente precisa fazer nossa parte para melhorar a nossa vida aqui nesse planeta. Então eu acho que é a receita para dar certo. Existe uma secretaria trabalhando todos os dias para a coisa acontecer. É isso. Auxileia, a secretária pontuou que essa relação é um diálogo, né, e inclui outros agentes da sociedade também nesse diálogo, né, já passa a ser uma conversa maior, né, mais ampla. O caminho, esse é o caminho, a ação tem que ser nas esferas todas? Tem que estar baseado nessa tríplice aliança, né? É o governo, é a iniciativa privada, é a sociedade civil trabalhando e discutindo. O atual governo, ele tem muito disso na sua política e no seu jeito de conduzir as coisas. Traz a sociedade, traz diferentes atores para participar, para discutir, para construir de forma colaborativa um pensamento linear. E é assim que a gente consegue evoluir. Políticas soltas trazem alguns resultados. Políticas unidas trazem grandes resultados. Secretária, eu observo, assim, como leiga, que as pessoas estão tratando, está na agenda das pessoas a questão ambiental. E eu não digo que não são só jovens, a gente recebe aqui muitos empresários que estão se reinventando, industriais que estão se reinventando dentro dessa nova visão de mundo. Você acha fácil lidar com esse tema, com a sociedade que a gente tem hoje, ou a gente precisa evoluir em alguns pontos, e quais seriam esses pontos? Não é fácil, é desafiador. Por um lado, nós temos aqui, né, e aí é importante deixar isso claro, temos um governo engajado, e aí um governo nível federal, nível estadual, um governo engajado para que as coisas aconteçam. Temos políticas consolidadas, políticas públicas consolidadas para o desenho aí está aqui, estamos aqui para auxiliar. Temos municípios engajados para que as coisas aconteçam, mas a nível nacional você vê ainda alguns países em contramão, né, tendo como prioridade combustíveis fósseis, tendo como prioridade políticas totalmente contrárias ao desenvolvimento sustentável, e isso entristece porque o impacto é mundial. Não tem como desassociar uma ação que acontece em Dubai, né, do outro lado do mundo, com uma ação que acontece aqui no Brasil, né? O reflexo disso é para todos nós. Então, infelizmente, esse pensamento ele não é único, existem governos por aí afora pensando diferente, mas falando daqui,
né, nós temos sim o patrocínio, eu diria assim, o patrocínio do governo federal, do governo estadual e através da Secretaria do Meio Ambiente, para que os municípios consigam também aplicar e desenvolver essa política dentro dos seus territórios, né? Porque é muito importante que isso aconteça lá na ponta, né, Auxilia? Eu acho que você discutir isso, ter políticas importantes aqui no governo do estado e não dar condições de essas políticas acontecerem lá no município, não vai sair do papel. E a gente precisa desses atores. Com certeza. Auxilia, a secretária, ela traz esse panorama e eu me pergunto se, com a estruturação das secretarias de meio ambiente, dos ministérios do meio ambiente e mudanças do clima, toda essa nova visão governamental, ela é uma força motriz para que a gente consiga atingir um patamar, que eu nem sei qual é o patamar, eu te pergunto, qual é o patamar que a gente busca hoje em relação ao mundo? Bem, a gente precisa traçar metas locais e eu não diria que nós alcançaremos um patamar. É para frente e avante. A gente tem que fazer de todo dia um pouco, a gente tem que trazer muita capacitação, mas uma capacitação pragmática. Hoje nós estamos num ano de eleição, os novos candidatos precisam ter a agenda de sustentabilidade no seu radar. Nós temos uma leva de novos eleitores decidindo já com esse perfil. A sua agenda, a sua proposta de política tem como base o desenvolvimento sustentável. Você, prefeito, você, candidato, você já percebeu que sai de você as diretrizes para que a população siga? A gente precisa falar e educar. Esse é o grande desafio. Eu também acho, Auxilia. Mas a gente vai fazer nossa última paradinha e volta no próximo bloco, retomando esse tema, que eu quero ouvir a opinião da secretária. Até daqui a pouco, fica aí. Voltamos para o nosso último bloco e eu já emendo uma questão para a secretária. A Secretaria de Meio Ambiente do Ceará, ela passou por um realinhamento, um rebrand, como se fala, né, no marketing, e ela passou a se chamar Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Eu queria saber por que houve esse realinhamento, qual o propósito desse realinhamento? Esse realinhamento, né, o nome ficou mais bonito, não foi somente por isso, obviamente. Nós temos um propósito muito claro, que é para trazer para dentro da secretaria, o que hoje existe, uma discussão muito importante que o mundo está falando sobre mudanças climáticas. Então ficou Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A secretaria que hoje trata não só o desenvolvimento sustentável, mas a gente faz com que todos entendam que é possível preservar sem deixar de fazer acontecer o desenvolvimento sustentável. Eu gosto sempre de frisar isso. É possível preservar sem deixar que aconteça o desenvolvimento sustentável. Existe hoje na Secretaria, Cris, um setor importante que trata exclusivamente, Auxilia, de questões sociais. Eu gosto sempre de falar, eu falei lá atrás, já aqui na nossa conversa, sobre o auxílio catador. É porque eu acho esse programa tão importante, sabe? Programa Auxílio Catador, porque ele não trata só da questão de sustentabilidade, questão da agenda ambiental, mas traz dignidade. Quando eu converso com eles, eu me reúno com eles, em toda parte do estado do Ceará, eles dizem, secretária, antes a gente tinha vergonha de sair catando aquele resíduo. Hoje a gente percebe que nós somos valorizados por isso. Então nós não somos mais chamados de lixeiros, nós somos chamados de catadores, nós estamos uniformizados, nós estamos com os EPIs, nós estamos protegidos e a gente ainda ganha, além de cuidar do nosso meio ambiente, a gente ainda ganha um auxílio, Então, eu acho isso assim, eu falo isso com o coração assim, cheio de orgulho, por ser uma política que, inclusive, está sendo copiada e a gente tem muito prazer de disponibilizar essa política para todos os outros estados que já nos procuraram, porque é uma política realmente muito importante. Foi estabelecida aqui já no governo Eumano o pagamento por serviços ambientais,
que é outro programa, outro projeto bem importante da Secretaria, que ele vai remunerar as práticas, as boas práticas, práticas sustentáveis, práticas de preservação, né? Então, nós temos aí a SEMASSE corrigindo, né, e autuando quando necessário. Isso é no âmbito dos empresários agora, né? Você está falando essa... Não, eu estou falando pessoa, social. Qualquer pessoa que prestar um serviço ambiental, de preservação, vai ter toda uma participar. medição, está sendo publicado, preparado um edital para publicar, o governador já sancionou a lei, já é lei, né? E aí esse pagamento de serviços ambientais, nós temos um trabalho importante diretamente, eu não estou falando de empresários, eu estou falando da sociedade organizada, estamos falando das comunidades quilombolas, territórios indígenas, estamos falando dessa sociedade que já protege, que já preserva e que não recebe nada por isso. Então o governador instituiu essa lei, né, foi aprovada essa lei, ele sancionou, para que a gente pudesse valorizar, que já fazemos isso, mas que a gente pudesse trazer um benefício para essas boas práticas. Temos aí a SEMASSE, que é uma vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, fiscalizando e autuando quando necessário. Então quem não cumpre as boas práticas vai continuar sendo autuado, mas nós temos aqui paralelo, quem faz as boas práticas sendo remunerado, sendo gratificado por isso. Então, é um dos programas importantes também na Secretaria, que eu não queria perder a oportunidade de trazê-lo aqui. É uma visão, é uma nova visão, me parece uma nova visão, que busca, que foca no cidadão, na sociedade, seja ela, esteja incluído nela o catador, o cidadão que leva o seu lixo para um depósito e a cadeia produtiva. Me parece que é um todo para fazer a coisa funcionar. É uma economia circular da sociedade. Não deixa de ser uma economia circular, né? Porque hoje você sabe que lixo é dinheiro. Então, quando você tem a separação dos resíduos de forma, e aí a Auxiliar dá aula sobre isso, né? Muito feliz de tê-la aqui colaborando com as nossas discussões, enriquece esse programa, viu, Cris? Parabéns. E aí nós temos toda essa cadeia funcionando de forma integrada, né? Isso. Temos também os que não fazem, os que cometem práticas que vão contramão com o desenvolvimento do nosso meio ambiente, com a preservação, com o cuidado que nós temos que ter, mas nós temos ali uma boa parte das pessoas já focadas nisso, engajadas em melhorar, em fazer a sua parte, em plantar a sua árvore, em tirar o resíduo, e sabendo agora que vai ser remunerado, né, bonificado por isso, não deixa de ser uma boa ação do governo. Isso, eu acho uma excelente ação, boa não. Auxileia, é ouro, né? Além de tudo, é um programa de remuneração, é muito interessante isso, né? É interessante, é fazer com que cada cidadão, seja no CPF ou no CNPJ, colabore de forma efetiva para que a gente tenha esse equilíbrio ambiental e sem o equilíbrio social, isso não é suposto que aconteça, né? A gente precisa trazer também essa importante ação do governo Eumano no lado social, como bem a secretária falou, a gente está falando de cidadania, de garantir a qualidade de vida, de garantir o mínimo de renda necessária para a subsistência desse catador, para a sua família. Isso é trazer dignidade, secretária. Isso é compartilhar de uma dor que lá atrás era a tua dor, hoje é a dor do governo, hoje é a dor de todos que precisa ser sanada. Outra coisa muito importante é que a gente está trabalhando em diferentes pontas. Para quê? Para desmistificar. A preservação, gente, não trata-se de intocabilidade. A preservação trata de equilíbrio. Eu saber o que eu retiro da natureza, que eu preciso para viver, para consumir, para garantir minha vida, vida de todos, mas eu preciso saber também como direcionar o meu resíduo. Então, é sob responsabilidade mútua, no final das contas. Eu acho muito bom esse programa. A cada semana eu aprendo mais e mais com essa preciosidade que a Auxileia que está aqui toda semana com a gente. Por isso ela está aqui para compartilhar todo esse conhecimento e por isso também que convidados como você, secretárias, também contribuem para que a gente aprenda e aprenda e aprenda. E eu queria que você aproveitasse esse restinho de programa, secretária, e nos desse uma mensagem. Como você vê o futuro? Você que é uma gestora dessa área. Ô, Cris, eu não sei se vocês acompanharam, Auxileia, Cris, o Papa Francisco,
Essa semana ele colocou uma frase importante. O Papa Francisco é extraordinário, né? E aí ele trouxe: tolos são os que não acreditam na mudança climática. Eu queria parafrasear o Papa Francisco e dizer que, além de tolos, não se trata de acreditar. Ela está aí. Tudo que você vê hoje, as secas, as enchentes, né, o que a gente está passando aqui, não só local, mas o que você assiste no mundo todo, são efeitos das nossas ações. Né? E a Auxilia é genial. E ela traz pontos assim importantes. Eu aprendo todas as vezes que eu converso com ela. E aí a gente falando outro dia, ela disse: Vilma, a gente tem que começar a discutir e fazer com que as pessoas enxerguem que esse é um problema do todo. Vamos distribuir essa responsabilidade. Porque, por um lado, tem o governo empenhado nisso para que as coisas aconteçam, tem o setor, né, o CNPJ, né, que está totalmente engajado quando trata como prioridade a agenda ESG, né? E temos a sociedade civil que estão situadas ali em alguns programas, mas ainda temos aí diversos caminhos a percorrer, de que são desafiadores, de que são importantes, e que as pessoas precisam se conscientizar de que, se não fizermos a nossa parte hoje, talvez não teremos um amanhã para contar nenhuma história. Então, a mensagem é para a criancinha de 5 anos, que já compreende essa linguagem claramente, porque quando ele vê ali um papel de bombom jogado ao chão, ele vai lá e segura. Às vezes os filhos da gente dão mais mensagens, né, Cris, para a gente do que os adultos. Né? Então, as crianças ensinam com esses pequenos gestos, mas também os adultos que já entendem, que possam conhecer a nossa política de sustentabilidade, a agenda ambiental do governo do estado e se engajar nela, esteja onde você estiver. Esteja ou na indústria, né, no setor produtivo do nosso estado, na organização social, dentro dos territórios, das nossas comunidades indígenas, que cada um possa fazer a sua parte. Né? Eu acho que tudo parte da educação ambiental, como foi tocado aqui pela Auxilia, e da consciência de cada um. A consciência cidadã é de saber que, mesmo você tendo, e aí não se trata, mais uma vez, de acreditar. A coisa está acontecendo hoje, nós não temos mais tempo. Lá atrás foi discutido muito isso, como se isso fosse acontecer daqui a 100 anos. Aconteceu, porque eu lembro de discussões, eu lembro que eu era novinha e eu lembro de discussões sobre a agenda ambiental, né, no nosso estado. E hoje está acontecendo coisas que eram previstas para daqui a 30 anos, 50 anos. Então a gente não tem mais tempo para conversar, Cris, a gente tem que agir e agir para ontem. Eu acho que a mensagem é essa, né? E não tem mais e se ou crença. Eu não acredito na mudança climática. Não tem que acreditar. A gente está vivendo isso todo dia. Exatamente. Os efeitos dela são devastadores. Então não tem como você não acreditar. É isso. É isso. Com essa mensagem necessária. Meu muito obrigada a você, Auxilia, até a semana que vem. Meu muito obrigada a você, secretária. Até uma próxima vez. E muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Até a próxima segunda-feira.